Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos falar sobre o futuro de Biden. Biden vai renunciar, não vai renunciar? Vamos lá. A gente tem que ler algumas questões. Então vamos lá. Quais seriam os motivos que levariam o Biden a desistir? Né? Quais seriam as condições que levariam o Biden a desistir? Se as primeiras pesquisas, imediatamente após o debate, apresentassem uma discrepância com os números anteriores muito grande. Muito grande. Eu estou querendo dizer que o Trump aparecesse 7 pontos na frente, né? Ou seja, que o impacto da eleição, do debate, tivesse sido suficiente para deixar a corrida não mais cabeça a cabeça como está agora. O que as pesquisas trouxeram? Que não. O Trump é favorito, como era antes. Né? Então, assim, as pesquisas aparecem lá, o Trump 52, Biden 48, Trump 48, Biden 46, né? Mas aí a gente tem que lembrar, o Biden, o Trump já era favorito antes do debate. Então, esse quadro não se alterou significativamente. Né? O Trump continua na frente e por margens semelhantes ao que havia antes. Então, esse era um primeiro sinal. Segundo sinal, nós teríamos que ter um candidato a vice, um candidato democrata que fosse capaz de vencer o Donald Trump. E o que nós percebemos é que não existe. Então está aqui uma pesquisa feita pela Data for Progress, que pegou aqui, ó, Biden contra Trump, 48-45. Kamala Harris contra Trump, 48-45. Pete Buttigieg, quem me conhece sabe, eu gosto, 47-44. Booker, que é o senador de Nova Jersey, versus Trump, 46-44. Newsom, o salvador da pátria, 44-47. Whitmer, enfim, Klobuchar, que era a candidata democrata que eu mais gostava em 2020. Mesma coisa, o Pritzker, né, que eu falei, que é o governador de Illinois. Mesma coisa, 43-46. Claro, alguns têm mais margem para avançar, né? Então aqui, ó, se você pegar o Booker para o Trump, tá 44-46, mas tem 10% de margem a ser trabalhado. Mas não tem ninguém que aparece na frente. Então vamos lá. Primeira questão, nós não temos ninguém que esteja completamente na frente. Segunda questão, o Joe Biden não teve uma variação nas pesquisas de intenção de voto muito significativa que levasse a ter um alerta vermelho. E terceiro, e aí esses dois fatores nos levam a pensar algumas coisas que eu vou aqui desenvolver com vocês agora. E tem um outro dado importante. Então, um terceiro item aqui pra gente, que eu já estava esquecendo. As doações ao Partido Democrata para a campanha do Joe Biden continuaram altas. Então, nós tivemos nas 72 horas após, nas 48 horas após o debate, a campanha do Joe Biden arrecadou 33 milhões de dólares. Então, nós temos aí, claro, tá todo mundo preocupado, mas os financiadores continuam financiando, os principais números apontam cabeça a cabeça, e você não tem um candidato democrata que venceria o Trump segundo as pesquisas, tá bom? E vamos lá. E aí, vamos falar dos substitutos. Quem são os dois principais substitutos caso isso acontecesse, né? Caso isso aconteça. E os principais substitutos são o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, e a governadora do Michigan, para ser e a governadora do Michigan, a Gretchen Whitmer. Por que esses dois nomes são os principais que aparecem numa corrida para substituir? Primeiro, eles são muito bem avaliados pelos eleitores, e são governadores fortes. E tem uma questão, que o governador ele pode fazer mais ou menos como fez o Jim Carter
o Jimmy Carter em 76 se vender como uma espécie de outsider. Olha, eu não sou de Washington, né? Eu não sou um senador e tudo mais. Além disso, o Gavin Newsom está no estado mais populoso, o estado mais rico, e também é, entre esses candidatos, o que tem maior apelo nacional. No caso da Gretchen Whitmer, o que joga a favor dela? Joga a favor dela o fato dela ser do Michigan, que é um swing state e onde há os principais problemas relacionados à questão, à questão islâmica. Então, ela tiraria isso de pauta, né? Então, assim, ela entraria já com essas questões, mas ela não é nacionalmente tão conhecida e tem aquela questão do eleitor americano não votar necessariamente em mulheres para cargos executivos nacionais, como aconteceu com a Hillary, né? Então, essa é uma questão. Há um terceiro nome que poderia aparecer? Sim, qual? Michelle Obama, como foi aventado aqui. Acontece é que ela não vai concorrer, né. Claro, eu não vou falar: "Ah, eu certeza que ela não vai concorrer", porque a gente não sabe, as coisas mudam, mas, assim, qual que é a prova disso? Que o Obama teve uma conversa com o Joe Biden, o Joe Biden explicou os motivos dele de querer ficar, concorrendo, e o Obama aceitou os argumentos. O Obama falou: "Beleza, você tem meu apoio, você pode continuar como sendo o nosso candidato", né. Ah, então vamos lá. Vamos pesar os prós e os contras. Digamos que Joe Biden desista, certo? Você não tem nenhum candidato que seja nitidamente favorito contra o Trump. O que isso levaria? Levaria a uma disputa interna dentro do Partido Democrata que iria se refletir na noite da convenção nacional, ou seja, aconteceria um racha no Partido Democrata. E aí, você não teria um nome de consenso e também teria um partido rachado para uma eleição presidencial. Isso também representaria derrota. Então, esse é um problema do Joe Biden abrir mão sem ter um candidato que seja nitidamente favorito ou que tenha o apelo de todos. Esse nome não existe. Kamala Harris, como vocês viram, ela tem até menos margem de manobra ali do que o Joe Biden. Ela é pior avaliada do que o próprio Joe Biden, certo? O nome seria Michelle Obama, mas ela não vai ser. Seria um nome de consenso, um nome que o partido abriria mão, e isso, ela é a nossa candidata, teria apoio interplanetário para o nome dela e tudo mais. Então, assim, mas não vai rolar. Não tendo um candidato que seja favorito, corre o risco de acontecer como aconteceu em 68. Então, um dos medos é de se repetir 68. O que foi 68? O Lyndon Johnson entrou, 68, candidato à sua reeleição. Ele foi desafiado por um senador de Minnesota. Esse senador teve 20% dos votos em New Hampshire. E ali acendeu uma luz no Lyndon Johnson, dizendo: eu acho que não sei, hein? E a mesma luz acendeu na cabeça do Robert Kennedy, pai, dizendo: o Lyndon Johnson tá fraco, eu vou lançar meu nome. O Robert Kennedy lança com o seu nome, né? E aí vão caminhando os dois, disputando para ver quem vai ser o candidato democrata, até que o Robert Kennedy é assassinado no meio do processo. Quem que é, então, nomeado para ser o candidato naquele ano? O cara de Minnesota que estava concorrendo? Não, o vice do Lyndon Johnson, sem que isso tenha sido, sem que ele tenha concorrido às primárias. E o partido racha ali, né? Então, por quê? Porque muita gente que era anti-guerra entendia que o Rupert Humphrey era uma continuação do Lyndon Johnson nas políticas da guerra do Vietnã, e a juventude, principalmente, se recusou a votar nele.
Pareado a isso, nós tínhamos também uma segunda divisão, uma primeira divisão, na verdade, do Partido Democrata, que foi os Dixiecrats. Os democratas do Sul, mais reacionários, tinham rompido com o Partido Democrata e estavam apoiando o George Wallace, que concorreu pelo Partido Independente da América. E o George Wallace foi muito bem votado. Então, essa fragmentação do Partido Republicano, Democrata pavimentou a chegada do Richard Nixon à presidência em 68. Então, Joe Biden não é o candidato dos sonhos? Não é, mas talvez um cenário sem ele seja pior, por conta dos fatores que eu abordei aqui, né? E mais, então, quem será o candidato democrata? Joe Biden. Ele se reuniu com o Obama disse que apoia ele, e só tinha uma pessoa capaz de demovê-lo de sua decisão, que é a Jill Biden, a esposa dele, e ela disse: Joe, estamos com você. E ela então, a família fechou em torno de si e decidiu que vão continuar com a campanha. Pode ser que aconteça alguma mudança nessa semana? Pode ser, mas o cenário é esse. Joe Biden não vai deixar a campanha, ele vai continuar sendo o candidato do Partido Democrata. Por quê? Porque o cenário sem ele também é de incertezas e de insegurança. Beleza?